Vamos em pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor, Rogai por em nós. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vamos ver a espiritualidade do capítulo. Bom, primeira coisa, só algumas coisas a recordar, né? Que nosso carisma como louvor de Deus, eu até escrevi uma vez um texto no blog falando que só a verdade pode louvar a Deus. Então, por isso o louvor de Deus é a obra que louva, mas essa obra, seja que obra for, tem que ser a verdade. Se não for a verdade, não vai louvar e bendizer a Deus, tá? Por quê? Porque é como a oração da missa de hoje, quer dizer, só a vossa graça, né? Então Deus derrama no nosso coração a graça, essa graça transforma o nosso modo de decidir, e ao invés de decidir por nós, nós passamos a decidir pelo Senhor. E aí, quando a gente decide por Deus, a obra que vem dessa decisão é uma obra que louva a Ele, tá? Porque não é uma obra que louva a nós mesmos. Então essa é a estrutura básica, vamos dizer, de uma diaconia do nosso carisma, né? Conforme Lucas 10, 21, né? Jesus exulta no Espírito Santo, tá? E a gente lembrar que lá em Gênesis 3, quando o homem e a mulher pecam, na raiz, porque Eva vê, aquele fruto era agradável, a árvore era agradável à vista, quer dizer, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, quer dizer, está lá aqueles pecados, e é os três, você desejar as coisas para a carne, você desejar para a tua vista, ou a soberba, que é o orgulho, sempre aponta para nós mesmos. E é o contrário de louvor. E a base, a palavra para entender todo esse processo é a própria hipocrisia. Porque a hipocrisia, a pessoa quer o louvor que é de Deus, ela quer para ela. Tá? E aí você pode querer esse louvor para si, na medida em que você faz alguma coisa para querer o elogio dos outros, para querer, não é que a gente não pode, que é claro que a gente quer sinais de reconhecimento na vida, é óbvio que a gente quer sinais de que a gente está fazendo certo. Quem quer ir caminhando na vida, aí eu estou, que nem nós estamos intercedendo pelo capítulo, aí eu estou intercedendo, mas eu não quero saber, não sei, minha vida é sem fruto nenhum. Ninguém quer isso. Agora, outra coisa é você alicerçar a sua vida sob elogio, tá? É o que está em João 5, né? Como, João 5, 43, acho, 43 e 44. Como vocês podem querer a glória de Deus, vocês podem crer em Deus se vocês querem, se gloriam uns aos outros. A gente não vai querer os direitos de Deus se a gente puxa os direitos dele para nós.
Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Deu para entender? Tá? Sempre lembrem o seguinte: o louvor de Deus não é uma palavrinha bonita só, tá? O louvor de Deus, ele é uma palavra de Deus. Por isso que eu faço questão no Caimém de publicar aquelas monografias que os irmãos fazem sobre o carisma. E no futuro, vocês entram numa ordem que nem essa de São Francisco de Assis, por exemplo, as três, né? Tanto a OFM quanto conventuais ou capuchinhos, eles, quando pensam o carisma, tem bibliotecas escritas sobre o carisma, a pobreza, sabe? O despojamento. Tem livros e livros e livros e livros e livros escritos sobre isso. E no nosso caso, não vai ser nada diferente. No futuro, vai haver muitos livros e livros e livros sobre esse carisma. Por quê? Porque o louvor de Deus é uma palavra de Deus. Tá? É uma palavra de Deus. Então vamos pegar Atos 15, nós não vamos ler inteiro, mas a gente vai lendo e vai vendo qual o relacionamento dele com o carisma, com o capítulo. Primeira coisa, o que é Atos dos Apóstolos? Então Atos dos Apóstolos é um livro escrito no ano 80, atribuído a Lucas, e esse livro, ele é visto em conjunto com o Evangelho, tá? Tudo que acontece com Jesus, acontece com a igreja. Esse é o objetivo de Lucas ao escrever Atos dos Apóstolos. Então, se Jesus pregava, a igreja prega. Se Jesus dá o Espírito Santo, a igreja dá o Espírito Santo. Tá? E assim nós vamos. Tá? Tem lugar lá no fundo, tem lugar aqui. Tá? Quer botar a cadeira aqui pro lado, aqui que mais? Pode vir para cá, tá? Então tudo que acontece. E Atos dos Apóstolos, ele é uma obra dual, vamos colocar assim, porque Atos, simplificando ao máximo, né? Atos de Paulo e Atos de Pedro. E no caso de Atos 15, é um capítulo que junta os dois. Claro que a primazia aqui é de Paulo, mas está Pedro ali. É o lugar onde os dois se encontram, tá? Dentro da vida religiosa, foi estruturando essa realidade do capítulo, e já São Bento, na regra, e a regra de São Bento é do ano 520, não é 1520, é do ano 520, tradução tem, está fazendo esse ano, aniversário, que bonito. Está fazendo o seu aniversário, quer dizer, 1500 anos. 1500 anos. E no capítulo 3 fala assim: todas as vezes que deverem ser feitas coisas importantes no mosteiro, convoque o abade e toda a comunidade e diga ele próprio de que se trata. Ouvindo o conselho dos irmãos, considere consigo mesmo e faça o que julgar mais útil. Claro que aqui é o conselho, mas é daqui que depois vai brotar o capítulo. Dissemos que todos fossem chamados a conselho, porque muitas vezes o Senhor revela ao mais moço o que é melhor. Tanto que é aberto para quem quiser apresentar a petição para o capítulo, pode ser feito. Deem, pois, os irmãos o conselho, com toda a submissão da humildade, e não ouse defender arrogantemente o seu parecer, e que a solução dependa antes do arbítrio do abade e de todos que lhes obedeçam e julguem, tá? Em tudo, pois, sigam todos a regra como mestre, etc. Então, 3 pontos aí que o capítulo, isso daí não é nosso, viu, gente? Isso é direito canônico, isso daí qualquer congregação é assim. Então, são 3 pontos, tá? O centro é a vivência do carisma. Primeiro ponto que é feito no capítulo é a memória do carisma. E essa memória é como estão as nossas missões.
como que está a formação. Então, esse primeiro momento, que é o que vai acontecer da segunda até terça-feira, irmãos vão se revezando. Primeiramente, obviamente, é o Padre Afonso, que vai lá ter só meia hora. Ele vai expor o que foi os 6 anos do priorado dele. Depois vem o Padre Luciano, expõe o que foi os 3 anos, e antes o Padre Josemar, do economato, quer dizer, o que foi a obra do economato. Depois vem a formação. Então vai Padre Helder, vai falar como que está a formação. E depois cada casa apostólica vai ter lá seus 15 minutos para fazer um relatório, que normalmente é lido para não perder tempo, porque imaginou, né? Imaginou o que é isso, quanto tempo isso leva, tá? Mas é necessário. É necessário por quê? Porque não é algo só de... Porque a gente podia mandar um relatório e mandar escrito para todo mundo ler. Ali é algo feito perante Deus. Perante Deus. Tá? Então se faz memória durante esses 6 anos do que foi esse período na vida do Instituto. Do que foi esse período. Tá? Antes tem a eleição dos escrutinadores, que vai ver negócio de recolher voto, e o moderador, que é o que ajuda na coordenação desse processo todo. Mas então, o primeiro momento é a memória do carisma. Tá? O segundo momento, a eleição. O que é a eleição? Então, antigamente na igreja, antes do concílio, capítulo era só eletivo, tá? Capítulo do povo se reunia só para eleger superior e conselho. Pronto. E voltava todo mundo para casa. O conceito que foi se colocando não é somente aqui tem lugar. Aqui tem lugar, pode sentar aqui. Não é somente ali também. Não é somente eleição. Então tem essa memória. E quem que vai, o que eles vão eleger? Primeiro, o capítulo, a dimensão capítulo não tem superior. Aqui é o conselho, como foi dito na regra de São Bento, mas só para vocês imaginar que sempre se quis ouvir todo. É eleito, mas os capitulares, eles têm o mesmo poder entre si. Tá? Os mesmos poderes entre si. E aí vai se eleger o superior. Então se elege o prior geral, e é eleito mais ou menos também como é eleito aqui. Então tem 3 escrutínios, vota todo mundo, 50 esse ano, tá? Então demora um pouco. Vota todo mundo, e aí vai ver. Tem que ter maioria absoluta, tradução. Tem que ter 26 votos. Porque são 50, não pode ser 25, tem que ser 26. Então tem que ter 26 votos. Normalmente não atinge, né? Aí tem um segundo escrutínio. Se atingir, ótimo. Se não atingir, vai para um terceiro. E quem vai para o terceiro? Os 2 mais votados vão para o terceiro escrutínio. Tá? Isso vai ser na quarta-feira. Tá? Depois vem a eleição dos 7 conselheiros. O conselheiro é a mesma coisa. Primeiro escrutínio, tem que ter 26 votos. Ou mais votados. Não tem, vai para o segundo. Não tem, aí é por maioria simples o terceiro escrutínio. Aquele que ganhar por qualquer margem de voto é o que ganhou. E assim vai sequentemente a eleição dos outros 7 conselheiros. O ecônomo é nomeado, hoje o ecônomo não é mais eleito. Tá? Dom José que preside as eleições. Tá? Então é ele que fica à frente, por quê? Porque ele é a autoridade maior, porque ele é o responsável pelo Instituto, que nós somos Instituto Religioso de Direito Diocesano, tá? Então ele preside as eleições. Ao a pessoa ser eleita, ela se levanta e o Dom José pergunta: você aceita? E a pessoa pode falar sim ou não. Porque ninguém é obrigado a assumir algo que ele não queira. É tudo na liberdade isso. Certo? Feito isso, depois vai ter o das irmãs também, aí tem a missa. Na missa, tanto os priores,
como os conselheiros vão fazer o juramento, tá? De que vão fazer de acordo com a vontade de Deus, vão obedecer o direito canônico e essas coisas mais, tá? Então, vamos lá, sem perder o fio da meada. Nós vamos fazer memória da ação do carisma. Nós elegemos aqueles que são os responsáveis, os guardiães do carisma e sua ação, tá? Então, superior e conselho não é, eles não são, conselho não é superior, mas são os responsáveis para auxiliar o prior nisso. Então, eles têm que ter a consciência de que eles têm que zelar pela obra e o carisma, tanto a sua renovação quanto a sua fidelidade a ele. Claro que essa fidelidade não é só para ficar falando louvor de Deus o tempo todo, é na ação, né? Então, no nosso caso, como que você é? Você é padre salvista? Você vive como salvista? Você proclama o louvor de Deus? Você promove a sua ação? Está na fidelidade ao bispo, mas também tem que ser a vivência do carisma, tá? Então, esplendor litúrgico, espiritualidade carismática, tudo mais. Você vive isso, nossas obras estão vivendo. Agora, quem custodia isso, quem toma conta disso, é o prior geral e seu conselho, tá? Que depois vem a nomeação dos priores locais e por aí vai, tá? Então memória do que está sendo feito do carisma, os guardiães do carisma, e depois vai se rever, tanto constituição quanto os diretórios, aquilo que precisa ser renovado ou mantido. Tá? É feito como? De qualquer jeito? Não. Então, primeiro, já tem um caderno em que essas propostas já foram feitas. Quer dizer, desde o dia 10 de novembro a coisa já foi encerrada já. Tá? Então, o irmão, ele manda como que é, como não é, o que ele propõe, pode ser algo novo ou não. Então, primeiro, se abre para discussão. Então, cada irmão levanta a mão que queira opinar sobre aquilo lá, sobre aquele assunto que está sendo colocado, tá? Então, cada um vai colocando. O moderador, ao ver que está madura a coisa e não tem mais ninguém para falar, ele vai colocar em votação. E o que coloca em votação? Isso, CNBB, Congresso Nacional, qualquer lugar é assim. Acréscimo, alteração ou supressão. Certo? Então, a pessoa propõe, eu quero que acrescente isso a tal lei, a tal ordem, a tal isso, a tal aquilo. E aí, se é Constituição é 2/3, se é diretório é maioria absoluta. Por isso que eu falei aquilo na homilia lá, por levantar a mão. E aí se conta, deu, não deu. Tá? Então se não dá, obviamente não tem mudança nenhuma, se tem, a alteração é instalada. Sempre com esse processo de renovação, mas também de manutenção. Porque essa é a função do capítulo. Tá? O capítulo não é feito para ficar destruindo tudo. Tá? Então, mas também não é para congelar. Tá? As coisas vão sendo adaptadas na vida e tem que ser... Ele é feito tá? para estrutura, né, Padre? É, para manter, para conservar e para renovar. Tá? Esse é o processo. Tá? Agora, feito isso, vamos pegar Atos 15, vocês vão ver, o processo aqui é da mesma maneira. E é esse o espelho, que é o chamado, que as pessoas chamam o Concílio de Jerusalém, tá? É um nome, vamos dizer, adaptado para isso, mas que funciona dessa maneira. Então vamos lá, versículo 1. O das irmãs ocorre... mas não junto. Quem que presencia lá? É o Dom José também? O Dom José não vai para os outros momentos, só vai para a eleição. Só vai pra eleição. Na quarta-feira, às 10h30, vai ser a nossa. Tá? E aí termina com o almoço, à tarde a das irmãs. À tarde a das irmãs. Tá? Então, e aí ele sai da nossa e vai para dela. Tá? Entretanto, haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos:
se não vos circuncidardes, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles. Decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém aos apóstolos e anciãos para tratar da questão. Por quê? É a questão que vai estar na carta aos Gálatas, que está em outros lugares, que é a disputa da circuncisão. Esses daqui, entretanto, havia descido alguns da Judéia. Esses alguns da Judéia não são judeus propriamente dito, são cristãos. Só que esses cristãos acham que são cristãos chamados judaizantes, queriam que se permanecesse a circuncisão, como está na lei de Moisés. E Paulo, todo mundo já sabe, é da opinião, isso não importa circuncidado ou não, todos somos um só em Cristo Jesus. Pronto. A primazia é da graça. Tá? E aí em Romanos 3, Romanos 4, né? Toda a argumentação do que? Abraão antes acreditou para depois ser circuncidado. Então é a fé em Jesus Cristo que salva. E não um pedaço de carne tirado daqui ou dali. E a lei, aí é a lei do amor em Jesus Cristo e pronto. Tá? E o batismo é que vai suprir aquilo que era a circuncisão. Esse é o pensamento de Paulo. Só que imagine, isso estava tirando a autoridade de Paulo. Paulo pregava isso, vinha a gente atrás falando, tá vendo? Está errado o que ele está falando. Ele está enganando vocês. Agora imagine que divisão é essa na evangelização. Em 2 Coríntios 12, quando fala do espinho da carne, tem pessoas, tem autores, né, que vai afirmar que o espinho na carne é isso aqui. Paulo vai fazendo a obra e vai gente por trás destruindo tudo. E tirando a autoridade dele. Tá? O que eles vão fazer? Quebrar o pau com essas pessoas? Não. Nós vamos para a autoridade maior. Que no caso aqui é os anciãos de Jerusalém. Repito, são cristãos. Nós vamos para a igreja de Jerusalém e lá nós vamos discutir sobre isso. Tá? Para ver aonde está a verdade. Aonde está a verdade. Deu para entender? Tá? O capítulo, afinal de contas, é isso. Nós temos que crer que a reunião de todos é para buscar a verdade, porque é isso que eles estão buscando aqui. Tá? Despedidos afavelmente pela igreja, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria, narrando a conversão dos gentios e causando grande alegria a todos os irmãos. Chegados a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos. E relataram tudo que Deus fizera por meio dele. Então, estão vendo? Aquele momento que é o primeiro, que é a memória, é isso daqui. Eles não jogam o problema. Primeiro, eles vão falar das mirabilia Dei, das maravilhas que o Senhor fez através. É por isso que é necessário fazer esse momento de relatar o que Deus está fazendo nas missões. E aí vai cada um lá e vai falando isso. Mas o tom deveria ser o quê? Proclamar o que Deus está fazendo. Esse seria o objetivo maior. Tá? Proclamar o que Deus está fazendo através da ação evangelizadora. Então, é esse primeiro momento de memória. Ficou claro? Tá? Bom, só para vocês terem uma ideia, esse lugar que nós estamos foi exatamente aqui, tá? Em fevereiro de 2002, Padre Gilberto sentado aqui, não tinha essa mesa, sentado à frente, nós fizemos um círculo e aqui foi o primeiro capítulo. Tá? O que nós fizemos naquele primeiro capítulo? Não tinha missão. Tá? Aqui foi fevereiro de 2002. Eu tinha a Nossa Senhora de Pentecostes e eu tinha assumido em novembro do ano anterior a Santa Bárbara. Não tinha quase nada. Tá?
Mas qual foi? Pegar a Constituição, tinha que adaptá-la para aquilo que é a estrutura que a igreja quer, que é uma Constituição que tem uma estrutura que é pequena, com a estrutura dela, tá? Aí nós fizemos um anteprojeto, fomos lendo item por item, certo? E o padre Gilberto de vez em quando dava. Eu nunca esqueço uma das questões, né, que está lá até hoje lá no começo, porque a gente lia espiritualidade carismática e ficava, uns é isso, outros é aquilo, outros é aquilo, outros é aquilo. Eu, na hora, perguntou, padre Gilberto, o que é espiritualidade carismática? E ele simplesmente, espiritualidade carismática é os dons carismáticos colocados em prática. Pronto, resolveu a questão. Então, igual aquele capítulo, obviamente, nunca mais, né, gente? E aquilo lá eu falei, eu era padre, já falei no dia lá, quer dizer, igual a esse, nunca, né? Porque nós estávamos com o fundador junto. No de 2008 que foi, ele já não estava mais. Então, mas foi importante por quê? Porque fechou a questão da Constituição, tá? Fechou com relação à compreensão do carisma, tá? E foi verdadeiramente um capítulo. Então, ali foi eleito o padre Francisco Ivanildo como prior geral na época, teve os 7 conselheiros, tudo direitinho. Então, começou a estruturação do Instituto. Porque em dezembro do ano anterior, era fevereiro, tinha acabado de ordenar vários padres, então já tinha número para isso, e a gente sabia que o padre não ia durar eternamente, né? Então aqui, naquele ano, foi feito aquele capítulo. Depois teve 2008, depois 2014, e agora 2020, que é o 4º capítulo. Tá? Vamos lá. Então, versículo 5. Alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, intervieram e diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes o que observe a lei de Moisés. Para vocês terem uma ideia, gente, é óbvio que um homem adulto não vai querer ser circuncidado, quer tirar o prepúcio sem anestesia, galera, não tinha anestesia, não tinha nada, tá? Quer dizer, um homem adulto não ia querer isso. Então, o que acontecia? Havia os que chamavam, que é o que está em Atos 2, prosélitos. Quem são os prosélitos? Prosélitos não é um povo. Prosélitos são pessoas que amavam a lei judaica, que amavam a Torá, mas não queriam se converter, porque não queriam fazer a circuncisão. Tá? Então, isso era um empecilho absoluto. Tá? E aí, esses fariseus que eram do cristianismo, queriam que trouxesse tudo isso para dentro do cristianismo. Tá? E aí, e qual a diferença seria? Né? Seria um problema. Mas que seria um problema isso. Né? Tá? Reuniram-se, pois, os apóstolos e anciãos para examinarem o problema. Tá? Isso. Para examinarem o problema. Então, é um capítulo, tá? É uma reunião. Como tem conclave, tá? Como tem sínodo, agora a arquidiocese está tendo sínodo. Então, como tem sínodos diocesanos, como foi o sínodo da Amazônia. Então, se reúne para ver qual é a vontade de Deus. Inclusive, dia 12 agora vai ter o resultado do sínodo, né? Tornando acesa a discussão, quer dizer, a coisa estava pegando fogo, tá? Levantou-se Pedro e disse: irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprove a Deus entre vós que minha boca ouvissem os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé, não pela circuncisão. Então o argumento de Pedro, ele vai montando. Como que essas pessoas que eram pagãs chegaram até Deus? Foi pela fé. E elas foram purificadas pela fé. Tá?
Agora, pois, por que tentais a Deus? Tentar aí no sentido de provar, impondo ao pescoço dos discípulos, que é como no cavalo, no boi, um jugo que nem nossos pais mesmos, nem mesmo nós pudemos suportar. Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ser salvos, da mesma forma que eles. Então, é a graça que salva. É a presença de Deus em nós. E aí, no caso, conforme Romanos 5, pelo amor de Deus derramado em nossos corações, pelo Espírito que foi dado, quer dizer, pelo batismo, é que nós somos purificados. O que está acontecendo aqui? Eles estão procurando qual é a verdade. Então, Pedro se levanta e fala, é isso que está acontecendo. O que a gente não pode fazer é fechar as portas do cenáculo e fingir que não aconteceu nada. Qual é o argumento que Pedro pega? Ele pega o argumento de como a ação de Deus está salvando as pessoas. Esse é o argumento que Pedro usa. Ficou claro? Tá? Então, toda a assembleia silenciou. Então, aquela fogueira toda, aquele rolo todo. Pedro falou, o povo calou a boca. O povo calou a boca. Tá? E passaram a ouvir Barnabé e Saulo, narrando quantos sinais e prodígios Deus operava entre os gentios por meio deles. Tá? Então, quantos sinais, quantas coisas Deus tinha feito através deles. Tá? De novo, é a ação de Deus que é o critério. Agora, se você pega a ação de Deus, você cobre ela com outras coisas, aí você está mentindo. Então, o discernimento é dado, Deus está agindo dessa maneira. Então, a gente tem que ver o que Deus está fazendo. Certo? Versículo 15, né? 13. Quando cessaram de falar, Tiago, por que Tiago? Tiago é o chefe da igreja de Jerusalém. Tá? Tomou a palavra dizendo, irmãos, escutai-me. Simeão, que é o caso Pedro, acaba de expor-nos como Deus se dignou, desde o início, escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito. E aí ele vai citar a Sagrada Escritura. Então, outra coisa, é a palavra de Deus que tem que iluminar os nossos corações. E não o nosso egoísmo. Né? Depois disso, voltarei e reedificarei a tenda arruinada de Davi. Reconstruirei as suas ruínas e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procurem o Senhor. Assim, todas as nações dedicadas a seu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde sempre. O que Tiago está falando? A profecia que está na Escritura, que todas as nações glorificariam a Deus, está se cumprindo. Aí, parafraseando Gamaliel, vocês querem lutar contra o próprio Deus? Vocês querem ir contra o que Deus determinou? Agora, se vocês quiserem, vocês podem ir. Mas vocês vão ficar sozinhos. Deu para entender? O argumento de Paulo, o argumento de Pedro e o argumento de Tiago é sempre esse. Vamos ver o que Deus está fazendo e olha o que a Escritura diz. É sempre assim. É sempre assim. Tá? Por isso que se pede para as palavras que vêm em seco, né? Porque a palavra vai iluminando, né? Eis porque pessoalmente julgo que não devam molestar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Tá? Então, Tiago ele é da opinião tanto de Paulo quanto de Pedro. Tá? Então, ele assume para si a posição. Então, não é e Maria vai com as outras.
Cada um tem a sua posição e coloca ela perante Deus. Já viram o filme de eleição de Papa, né? Tem a Sandálias do Pescador, tem o filme O Carol, tem, que é no caso João Paulo II. O que acontece? Uma vez até numa homilia de um capítulo eu falei isso, quer dizer, é que a oração é feita em latim, né? Mas é na Capela Sistina, tá? Então tem o juízo final no fundo, tá? Eles colocam um voto em cima de uma patena que vai cair dentro do cálice. Por que o cálice? A gente vai pensar, o cálice da Eucaristia? Não, não é o cálice da Eucaristia só. Tem algo anterior ao cálice da Eucaristia. É número 5. O que está lá no livro dos Números, capítulo 5? É o chamado ordalho. Uma mulher, quando tinha desconfiança de que ela traiu o marido, tá? E o sacerdote pegava o pó do degrau do altar, jogava dentro de um cálice e fazia a mulher beber. Se o que você está falando é verdade, tradução, você não está traindo seu marido, Deus vai te abençoar e você vai em frente. Mas se for mentira, que o teu ventre seque. E a mulher tinha que beber aquilo. Tá? O que é isso? Uma maldição? Não. Ele não está falando. Aconteça o que acontecer, maldita seja, não. É a tua vontade, eu coloco em Deus. Quando eles jogam, eles falam assim, eu voto em fulano para sumo pontífice, eu voto para sumo pontífice, e voto perante este juízo que um dia eu serei julgado. Tradução, essa vontade, que voto é vontade, essa vontade que eu estou colocando, se tem algo aí de egoísmo, de manipulação, que eu vá para o inferno. É simplesmente isso que ele está falando. Que esse voto aconteça perante Deus. Tem um filme, tem inclusive na internet, se você tiver curiosidade de assistir, chamou Conclave. É um filme que acontece na época em que foi o primeiro conclave que o futuro padre Alexandre VI participou. Só que depois teve mais 4, né? E ele descreve como foi. E o ser humano tenta manipular, mas no fim é Deus que vai vencer no fim. É assim que funciona. Tá? Então, sempre a gente deve saber. Cada intenção que a gente tem é algo que a gente faz perante Deus. Tá? E é isso que eles estão falando aqui. Mas se lhe escreva que abstenham do que é contaminado aos ídolos, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. Com efeito, desde as antigas gerações, tem Moisés em cada cidade seus pregadores, que o leiam nas sinagogas todos os sábados. Então, pareceu bem. Esse verbo pode parecer interessante, mas é o verbo dokeo, e aqui no grego é tote e doxe. É dessa palavra que vem a palavra dogma, tá? Que é essa verdade. É um parecer, é um pensar, mas só que em Deus. Aí vocês vão ver aqui. Pareceu aos apóstolos e anciãos, e aqui ele está concluindo a votação, de acordo com a assembleia, escolher algum dentre vós e enviá-los a Antioquia, junto com Paulo e com Barnabé. Foram Judas, cognominado Barsabas, e Silas, homens considerados entre os irmãos. Por seu intermédio, assim escreveram. O que essa assembleia faz? Eles escrevem uma carta. Como, no capítulo, desde o primeiro, tem o costume de escrever uma carta para o Instituto, mas também é principalmente o quê? Escrever as decisões que o capítulo toma. Certo? Então, aqui eles estão fazendo a mesma coisa. Mas não fica só para... Da mesma coisa que essas decisões vão chegar até vocês. Na quarta-feira vocês vão saber quem é o prior geral e seus conselheiros. Vocês vão saber depois as mudanças e decisões que o capítulo toma. Eles estão fazendo aqui. Tiago manda escrever uma carta
para enviar as igrejas para solucionar essa coisa. Circuncida ou não circuncida? O que tem que fazer perante isso? Então os anciãos tomam a decisão e enviam, tá? E a carta é assim: os apóstolos e anciãos, vossos irmãos, aos irmãos dentre os gentios que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia, só por curiosidade, a Cilícia é a terra de São Paulo. Saudações. Tendo sabido que algum dos nossos, porque é da turma de Jerusalém, é a turma de Tiago que foi para lá, sem mandato de nossa parte, falaram coisa que não devia, saindo até vós, perturbaram-vos, transtornando as vossas almas com suas palavras. Olha o verbo aí de novo. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, escolher alguns representantes e enviá-los a vós, junto com nossos diletos Barnabé e Paulo, homens que expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo ele fala, olha a obra que Deus está fazendo. Nós vos enviamos, pois, Judas e Silas, eles também, transmitindo de viva voz esta mensagem. De fato, aqui é o centro desse capítulo, gente. Pareceu-nos bem ao Espírito Santo e a nós. Aqui é o centro, tá? O que está acontecendo aqui? Edoxen, que é o verbo, mesmo do verbo do que, o que é parecer, a nós e ao Espírito Santo. Pareceu-nos e ao Espírito Santo. O que ele está falando aqui? Gente, esse E aqui é o mais importante da história. Não é só pareceu a nós. Esse parecer é o quê? Oi? Veio da graça, veio da ação do Espírito. Então, quando a igreja se une no Espírito Santo, não é a igreja só que toma a decisão. Tiago vai falar claramente, pareceu a nós e ao Espírito Santo. Tradução, o que eu estou escrevendo é vontade de Deus. Tá? É vontade de Deus. E os dogmas são proclamados até hoje nessa mesma medida. Tá? Não vos impor nenhum outro peso além das coisas necessárias. Quer dizer, o que é necessário que foi dito lá em cima, ele vai repetir agora aqui embaixo. Esse é o necessário para ser cristão. Não é necessário circuncidar. Engraçado que aponta sempre o que é positivo. Ele não fala aqui de circuncidar, ele fala do peso, mas não fala. Né? Que vos abstenhar das carnes imoladas, que é o que está em Gênesis 9, que é a aliança com Noé. Tá? Aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e da união ilegítima. Fareis bem, preservando dessas coisas, passai bem. Pronto. Acabou. Encerrado está o assunto. Encerrado está o assunto. Certo? Tendo-se despedido, os enviados desceram a Antioquia, onde se reuniram a assembleia e entregaram a carta. Então agora eles vão lá e falam, ó, o que a igreja de Jerusalém resolveu é isso. Tá? Feita a sua leitura, alegraram-se pelo consolo que trazia. A palavra no grego para consolo, deixa eu ver se é essa mesmo aqui. Não é não. Então deixa. Conforto, é isso mesmo. Paracaleisen. Paracalo é junto, é que é a mesma raiz de paráclito, tá? É conforto, mas também é exortação.
Tá? Então, quando o Espírito Santo fala, ele exorta, mas ele consola ao mesmo tempo. É as duas coisas juntas. Tá? É as duas coisas juntas. Entretanto, Judas e Silas, que também eram profetas, falando longamente, exortaram e fortaleceram os irmãos. Passado algum tempo, esses despediram-nos em paz e de volta aos que nos tinham enviado. Paulo e Barnabé, porém, continuaram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e anunciavam a boa nova palavra do Senhor. Parece um versículo largo, né? Não é. O que está acontecendo? Você sobe no Sinai, recebe a lei, mas você não é para ficar lá no Sinai. Você não é para ficar na transfiguração. Você é para descer e voltar novamente à ação evangelizadora. Tudo que foi feito aqui é para facilitar, para ajudar os irmãos na ação evangelizadora. O capítulo é a mesma coisa. Deve ser feito algo na fidelidade a Deus, na fidelidade ao Evangelho, na fidelidade à igreja, na fidelidade ao carisma, para eu poder, em paz, na alegria, voltar a evangelizar. Só isso. Mas o que é importante? O importante é realmente isso. Eu poder evangelizar. Eu poder evangelizar. Tá? Terminado o capítulo, aí a gente chega aqui no sábado, tem aquela foto, né, famosa, tá? E depois a missa. O que é essa missa? A missa é a apresentação, que aí são convidados vocês, todo mundo, né? A apresentação aos outros membros da obra, do novo governo da obra. E aí, pode ser, porque agora como a eleição dos conselheiros vai ser na quarta, não na sexta, já começa as reuniões para ver quais vão ser as decisões de transferência, de mudança disso, mudança daquilo que vai ser feito ou não. Todo lugar é assim, gente. Tá? Todo lugar é assim. Tá? Quem tem o Frei Petrônio, que é dos Carmelitas Calçados no Facebook, teve o capítulo da província dos Carmelitas. É o mesmo processo. Veio o superior geral, ele presidiu o capítulo, exortou, falou, aí vem toda a apresentação das casas, vem a eleição, foi eleito um frei de 39 anos para ser o prior provincial dele, renovou-se os conselheiros, então, e aí fez a reunião, já saiu a relação, quem vai cuidar disso, quem vai cuidar daquilo, quem vai ser econômico, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. Tá, e foi colocando dia a dia, que foi agora no final de janeiro, dia a dia como que foi sendo feito. É assim. Todo instituto religioso é dessa mesma forma. Tá? Dessa mesma maneira. O senhor falou que na quarta a gente vai saber quem é o prior geral. Quando a gente sabe quem fica pra gente? O senhor continua com a gente. Então, é essa reunião que é feita depois que vai falar. Mas é no capítulo ainda? Então, não sei, porque vai ser a primeira vez. Porque antes como que é? A gente elegeu o prior na quarta e os conselheiros eram na sexta. Então Dom José quer presidir tudo. Então vai ser tudo na quarta. Então pode ser que lá já no capítulo comece as reuniões do prior para ver essas coisas. Então vamos ver. Vamos ver. Né? E assim é a vida. E assim é a vida. Mas a visão que a gente tem que ter é o que está em João 17:17. Olha que nome bonito, né? Número bonito, né? João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse deve ser o nosso tema de oração pelo capítulo. Que os capitulares, que é assim que se diz, né? Sejam santificados na verdade. A verdade plenamente os santifique. E os tornem cada vez mais santos. E nos torne cada vez mais santos. Não existe santidade fora da verdade.
Se isso acontece, porque já aconteceu na história da igreja, 1000 coisas, tivemos até 3 papas ao mesmo tempo. Então, isso lá no século XIV acontecia 1000 coisas, quer dizer, e a vida é assim. Por quê? Porque são homens. O que Deus faz? Deus intervém. Deus intervém e vai guiando, tá? Para a sua verdade. Como o Dom Henrique disse para nós não somos a igreja, né? A igreja católica é muito maior do que nós, né? A gente está vendo, na história está aí, também para quem quiser acompanhar, institutos religiosos que estão morrendo. Se nós sairmos da verdade do Espírito, nós não é. Só isso. Tá? Não é ficar com medo. Não, essa coisa sempre tem que estar na nossa cabeça. Isso funciona pessoalmente. Então, da mesma forma, você está vivendo a sua vocação como leigo, mas está vivendo na mentira, você vai perder a sua vocação. Você está vivendo na verdade, você vai crescer cada vez mais na santidade. Mas funciona isso pessoalmente, como funciona em grupo. Tá? E isso daí... Então, ó, pega filme de santo, é tudo lindo e maravilhoso. Não, é uma luta, né? É um carregar cruz, é algo que não é fácil. Mas é assim que a gente tem que fazer. A verdade, tá? Em grego é aletheia, aletheia, né? A famosa, né? Que tem até associações, comunidades que chamam aletheia, né? A é o não privativo, né? Tá? O letos aí é como na nossa língua latente, quer dizer, é algo que está escondido. No grego é tirar aquilo que está escondido. Mas no hebraico é emuná. Emuná é a mesma raiz da nossa palavra amém. E emuná é aquela coisa do confirmar, do ser fiel, do sustento. E o mais bonito é os pilares da porta do templo. Quer dizer, quando fala o Senhor é minha rocha, minha proteção, é Ele que me sustenta. Essa é a compreensão do hebraico da verdade. O que é a verdade? É onde eu fico. A minha vida está sobre Deus ou sobre o meu umbigo? A minha pergunta vai ser feita para os capitulares e para o capítulo. Escuta, nossa vida aqui está sendo baseada em Deus ou está sendo baseada no nosso umbigo? Tá? E a gente vai rezar para que cada decisão brote da verdade, do estar sobre Deus. Deu para entender? Do que eu falei, gente, ficou alguma lacuna, alguma curiosidade, alguma questão, alguma dúvida, seja lá o que for? A regra para a eleição dos conselheiros é a mesma do prior? Não. Hoje não, antes era. Hoje não. É o mesmo 3 escrutínios. A mesma quantidade de votos, 26. O tempo de, por exemplo, para ser prior tem que ter no mínimo 10 anos de... A mesma coisa. É a mesma coisa. Quer dizer, teve um escalonamento, porque o Instituto era formado de muita gente nova, mas hoje é praticamente a mesma coisa. Mas como que é essa questão da idade, padre? Da idade dos votos? 35 anos ou 40 anos de idade e 10 anos de voto perpétuo. Então não é o fulano lá que agora foi consagrado como voto perpétuo, que ele vai poder ser prior geral. Conselheiro também? Mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Isso daí, gente, para bispo é 35 anos, porque a igreja para ordenar é 25 anos. Então é a idade do quê? Para se supor que a pessoa tem uma certa maturidade. Tá? Antes do concílio, como eram os jesuítas, ou quem era eleito prior era vitalício. A igreja não quer isso de jeito nenhum mais. A rotatividade aí dos superiores é vontade da igreja, tá? Para que todo mundo aprenda e haja essa ventilação o tempo todo, né? Certo? Mais alguma dúvida? Ficou claro? Então,